Olá, amigos, juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos estudando agora Obreiros da Vida Eterna. Hoje vamos ver o capítulo 2, no Santuário da Bênção. Na véspera da partida, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente antes de entregar-se aos trabalhos de assistência sob sua direta responsabilidade. À tardinha, pois em virtude do programa delineado, encontrávamos-nos todos no vastíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam, ao fundo atraindo-nos a atenção. A reduzida assembleia era seleta e distinta. A administração da casa não recebia mais de 20 expedicionários de cada vez. Em razão do preceito, apenas 3 grupos de socorro, prestes a partirem a caminho das regiões inferiores, aproveitavam a oportunidade. O conjunto de 12, presidido por uma irmã de porte venerável, de nome Semprônia, que se consagraria ao amparo dos asilos de crianças desprotegidas. O grupo, chefiado por Nicanor, um assistente muito culto e digno, que se dedicaria, por algum tempo, à colaboração nas tarefas de assistência aos loucos de antigo hospício. E nós outros, os companheiros encarregados de auxiliar alguns amigos em processo de desencarnação, perfaziam o total de 20 entidades, 20 pessoas. O instrutor Cornélio, diretor da instituição, atendido por um assessor, palestrava conosco, demonstrava-nos simplicidade, fidalguia, magnanimidade e entendimento. Logo de início, em nossa administração, explicávamos: procuramos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidade. Para concretizar a providência, desde muito, não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Reunimos os conjuntos de serviço de acordo com as situações a que se destinam. Em dia de recepção aos que vão prestar serviços na crosta, não atendemos a colaboradores incumbidos de operar exclusivamente nas zonas dos desencarnados, como sejam as estações purgatoriais e as que se classificam como francamente tenebrosas. Há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável nos nossos propósitos de serviço. A conversação cria um ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção, e sim consolidar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance, em que possam aqueles governantes lançar os recursos que buscamos. Compreendendo a extensão das tarefas por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam, somos de parecer que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadores e dissolventes. Então, assim como nós temos os nossos grupos de trabalho e a espiritualidade maior nos ajuda, eles também têm os grupos de trabalho que vão ajudar a espíritos sem dificuldade e outros mais altos os auxiliam. É sempre uma sequência. Enquanto lhe ouvíamos as ponderações, encantados, imprimiu ligeiro intervalo às sentenças esclarecedoras e continuou. Aliás, o profeta enunciou, há muitos séculos, que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos
inalienável dever o conhecimento exato do valor tempo, estimando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o verbo, potência divina, seja em nossas ações, o colaborador do Pai. Sorrimos satisfeitos. Nada mais razoável e construtivo, opinou Semprônia, a destacada orientadora que dirigia pela primeira vez a expedição de socorro aos orfãozinhos encarnados. O dirigente do santuário, reconhecendo talvez como nos sentíamos necessitados de esclarecimento quanto ao uso da palavra, prosseguiu. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos, as autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente, através de conversações ociosas, inoportunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Não se precatam nossos irmãos de humanidade de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Vou fazer aqui um tempo e lembrar que há material de estudo no nosso canal, específico para a palavra. Chama No Princípio Era o Verbo. Não é à toa que os textos sagrados começam assim, não é? No princípio era o verbo e tudo vem depois. Então, seria interessante que relessem, vissem novamente esse estudo, para darmos mais importância às palavras que proferimos. Seguindo, essas formas naturalmente vivem e proliferam, considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas. Semelhantes criações temporárias não se destinam, senão a serviços destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Notava-se claramente o interesse de suas definições despertavam nos ouvintes. Em seguida, a uma pausa mais longa, tornou cuidadoso. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem assume a direção intencional. Encarregados de assumir a chefia desta casa, trouxemos instruções de nossos maiores para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos aos júbilos da bênção divina. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, temos conseguido a manutenção de um instituto em que os nossos mentores mais altos se fazem sentir. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de formas sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem de algum modo às nossas necessidades na edificação comum. Fez um gesto do narrador que se recorda de minudência importante e informou. Encetando nosso trabalho modesto, experimentamos reações apreciáveis. Procurava-se então o santuário sem qualquer preparação íntima. Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta, em que os devotos procuram os templos como os negociantes buscam os mercados. Devemos administrar dons espirituais como quem dirige um armazém de vantagens fáceis ao personalismo interior.
Desde o primeiro dia, porém, amparados na delegação de competência que nos foi concedida, golpeamos fundo o velho hábito. Durante alguns dias, gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade da limpeza interna do pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com falaciosas promessas. No fim, vamos repetir. Enquanto sentimos conscienciosamente que as lições estavam findas, iniciamos a aplicação de medidas retificadoras. Registros vibratórios foram instalados, assinalando a natureza das palavras em movimento. Desde aí, foi muito fácil identificar os infratores e barrar-lhes a entrada na Câmara da Iluminação, onde realizamos nossas preces. Olha só que interessante. Se fizermos isso aqui na Terra, ninguém entra em lugar algum, não é verdade? Observando talvez que alguns de nós faziam certas considerações mentais, observou sorridente. Cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar, não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Compreendemos prontamente a finalidade do ensino indireto e delicado e calamo-nos prevenidos quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Desejando facilitar-nos as expansões de alegria e cordialidade, Cornélio olhou fixamente um grande relógio que apresentava simbolicamente no mostrador a caprichosa forma de um olho humano de grandes proporções, em que 2 raios luminosos indicavam as horas e os minutos, e falou em tom fraternal. Teremos hoje, conforme notificação recebida há vários dias, a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica. Contudo, antes desse acontecimento excepcional, dispomos ainda de algum tempo. Considerando o preito de amor que devemos aos que nos orientam no plano superior, não convém emitir a nossa invocação de bênçãos nem antes, nem depois do estabelecido. Olha que rigor importante. Estejam, pois, à vontade os cooperadores. E fixando o olhar nos 3 encarregados de serviço, acrescentou após as reticências. Enquanto me entendo particularmente com os chefes das missões, temos quase 1 hora para a troca de ideias construtivas. Cornélio passou a dirigir-se de modo confidencial aos nossos orientadores, e fracionados em grupinhos diversos, entabulamos conversações amigas. Atendendo-me os desejos, Padre Hipólito, qual o chamávamos na intimidade, apresentou-se à Assembleia ao assistente Barcelos, da turma de servidores que se destinava à assistência aos loucos. Fora ele, dedicado professor no círculo carnal, e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob novo prisma. Acolheu-me com fidalgo tratamento e, após as primeiras saudações, perguntou bondoso: é a primeira vez que integra uma expedição socorrista? De fato, esclareci, é a primeira. Tenho acompanhado diversas missões de auxílio na crosta, mas na condição de estudante, com reduzidas possibilidades de cooperação. Agora, porém, o assistente Jerônimo aceitou-me o concurso e sigo alegremente. Endereçou-me cativante olhar, no qual transpareciam satisfação e surpresa, e observou: o trabalho beneficia sempre. Interessado em seus informes e esclarecimentos, tornei humilde. Seguindo expedições de socorro como aprendiz, tive ensejo de visitar, por mais de uma vez, 2 antigos e grandes sanatórios de alienados do nosso país, e vi, de perto, a extensão dos serviços reservados aos servos de boa vontade. Nessas casas de purificação e dor,
As atividades de enfermagem aí são, a meu ver, das mais meritórias. Inegavelmente, concordou ele, prezando minha atenção, a loucura é um campo doloroso de redenção humana. Tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual e asseguro-lhe que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. E tem colhido muitos frutos novos decorrentes do seu esforço? Perguntei curioso. Sim, venho arquivado confortadoras lições nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. É tão grande a quantidade de doentes, nesse particular, que não sobra outro recurso além da resignação. Continuamos desse modo a atender superficialmente, esperando, acima de tudo, da providência divina. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível às percepções do homem vulgar, temos, invariavelmente, uma tragédia iniciada no presente, com a imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito próximo ou remoto, através de pesados compromissos. Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo dos semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso à hormonioterapia e à eletricidade. Recordei os serviços de assistência a obsediados que acompanhara atentamente e aduzi. Examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram sobremaneira pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. Barcelos esboçou o significativo gesto e acentuou. É a terrível história viva dos crimes cometidos em movimentação permanente. Os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos e muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os comparsas no caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus, em face das sinistras consequências com que se defrontam além do túmulo. Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados, ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, porque têm sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Exibem sempre quadros tristes e escuros, onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas que tornam no alto em compassivos gestos de intercessão e socorro urgente. Imprimiu às considerações ligeira pausa e prosseguiu. Entretanto, observo, na atualidade, especialmente outro campo alusivo ao assunto. Antes de minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referentes ao psiquismo da personalidade humana, examinei, atento, a doutrina de Freud. Impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis, sob minha observação direta, e apaixonado pela solução de profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas, no círculo dos fenômenos em exame. Discípulo espontâneo e distante do eminente professor de Freiberg, somente aqui pude reconhecer os elos que me faltam ao sistema de positivação das origens
de psicoses e desequilíbrios diversos. A subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetaram na tela das realizações imediatas. No entanto, estendem-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes depois da utilização de vários corpos. Faltam, pois, as teorias de Sigmund Freud, os seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início, muito raramente, se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas em virtude das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. As psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estudadas por Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidade, muitas vezes lamentável e perigosa, representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos. Patrimônio que surge de muito longe em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Estabelecer entre nós uma pausa feliz que aproveitei atentamente, arregimentando raciocínios quanto ao assunto, considerando os argumentos construtivos que o assistente enunciara em benefício da minha própria iluminação. Recordei meus escassos conhecimentos da doutrina freudiana e voltei mentalmente ao consultório, onde muitas vezes fora procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais, e se socorrem de minhas pobres noções de medicina, não obstante minha carência de especialização em tal sentido. Eram maníacos, histéricos, esquizofrênicos, de variados matizes, em cujos cérebros ainda existia luz bastante para a peregrinação através dos livros científicos. Havia devorado ensinamentos de Freud, entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum, substancial e efetivo ao doente. Descobriam a ferida sem trazer um bálsamo curativo, indicavam o quisto doloroso, mas subtraíam o bisturi da intervenção benéfica. As explicações de Barcelos, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benemerência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Antes, porém, que formulasse novas considerações íntimas, tornou ele: tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais. Todavia, meu esforço maior, ultimamente, desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo de desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados, com ficha reconhecida, embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da percentagem possível de enfermos. Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora, o carinho restaurador. Incalculável número de pessoas permanece no plano carnal, tentando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser, relacionando as conclusões dos tratadistas humanos, cujos pontos de vista
divergem nos pormenores. Temos na esfera de aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicoses. As de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica, hiperemotiva, englobando respectivamente a mania das perseguições e o delírio de grandeza, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria, a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias de crise de angústia. O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou. Esta, a definição científica dos nossos amigos que, como nós outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas. Arabescos de ouro sobre a areia do Saara não tornariam o deserto menos árido. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento, precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínio falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores em si própria, mas também lhe fornecendo um remédio eficiente e salutar. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que, se a alma comete faltas, é compelida a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. Falta, desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências de recapitulações diversas. Barcelo calara-se por instantes, enquanto eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão, possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista no assunto a que se dedicara, fervoroso. A conversação dele varia por um curso rápido de psiquiatria, sob novo aspecto, que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum. Desejando traduzir minha admiração e conhecimento e contentamento, observei reconhecido. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontra, é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir minhas referências elogiosas e prosseguiu noutro tom após longa pausa. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos, no momento, outro solo. Referimos-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam nos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Congregados, de novo,
na luta expiatória ou reparadora. As personagens dos dramas que se foram passam a sentir, a ver, na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade, identificando em si questões de situações íntimas, inapreensíveis aos demais. O espírito reencarnado, que adquire recordações, não obstante menos precisas, do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas que, a seu turno, se conservam em posição oposta à verdade, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses, em particular, são os pacientes que interessam, os mais perto, meus estudos pessoais. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos que, de loucos incipientes, prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas. Tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelem a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. E são muitos semelhantes casos angustiosos, indaguei. Por falta de argumentação à altura das considerações ouvidas, o assistente sorriu e esclareceu. Oh, meu caro, a extensão do sofrimento humano, nesse sentido, confunde-se também com o infinito. Barcelos ia prosseguir, mas retiniu, sonora uma campainha singular, convocando-nos aos preparativos da oração. Era preciso atender. Precioso capítulo, com muitas orientações que precisamos, pouco a pouco, introjetar em nossos corações e mentes para aprendermos a nos comportar. Vamos às observações do capítulo. Primeiro, Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio. Receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras, mais felizes que a nossa. Concluímos que em nosso lar há um lugar onde é possível ter contato com espíritos mais sábios que vivem nos planos mais altos e podem dar orientação a quem precise. Deduzimos ainda que há um processo mediúnico nessa relação entre os planos espirituais. 2. Grandes aparelhos elétricos se destacavam. Seriam para a comunicação entre os planos? Fica a dúvida. Por que esses aparelhos elétricos estavam num local onde haveria comunicação entre os planos? Não sei. Vamos descobrir quando a gente estiver lá. 3. Vimos que estavam no Santuário da Bênção 3 grupos buscando orientação para as tarefas no plano físico. Crianças sem família, loucos, e o grupo de André, que daria apoio aos que desencarnam. Isso nos mostra, mais uma vez, que todos temos ajuda de espíritos quando estamos nas mais variadas situações da vida física. O número de grupos de auxílios são muito, e por isso reúnem os grupos de interesse comum. Grupos que atenderão na crosta, grupos que atenderão nas zonas espirituais, em sofrimento, e explica. Ordenar as palavras e selecionadas, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. Intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes.
Mais uma vez, vemos o destaque para o uso das palavras, pensamentos, significados. Pois tudo é vibração, e as vibrações devem ser adequadas às tarefas a serem desempenhadas. E, ainda, excesso de palavras que só servem para tumultuar a comunicação. Incluo aqui, nessa observação, as preces exageradamente longas, redundantes, que muitas vezes fazemos. Não é? Um rosário de pedidos, muitos deles incoerentes e infantis. A espiritualidade sabe o que nós precisamos, o que nós desejamos. Sejamos mais objetivos. A espiritualidade que nos atende tem muitas tarefas a serem desempenhadas. E sabendo que o que vale na prece é o pensamento, a intenção, de nada vale dezenas de palavras seguidas e redundantes. Precisamos ser mais objetivos e ainda completa. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo. Atualmente são tão desmoralizado entre os homens. Não é verdade? A gente usa palavras que não têm sentido nenhum, às vezes com intenções de duplo sentido. Isso faz mal, isso cola nas paredes, isso fica voando pelo espaço, influenciando outras pessoas. Nós precisaríamos ser mais coerentes no falar e no pensar. Isso é maturidade espiritual e cabe a cada um de nós começar esse treinamento, que não é fácil, requer disciplina e atenção constantes. Quinta observação: nossos governantes que habitam planos mais altos. Entendemos então que há sempre um governo coordenando os planos. Sempre os mais altos governando os mais abaixo. Os mais sábios ajudando os que desejam crescer. Interessante. É como na vida, é como no dia a dia que nós conhecemos. 6. Volta o tema da palavra, muito usado em todo esse capítulo e reforçado. O verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental, a que são projetadas, produzindo consequentes boas ou mais, segundo sua origem. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com sua natureza. É uma força indireta de estranho e vigoroso poder. Imaginamos nós a quantidade de músicas com letras inoportunas sendo cantadas e repetidas milhares e milhares de vezes. São usinas de imagens mentais nocivas sendo plasmadas na psicosfera da Terra e acabam por contribuir com as mais variadas consequências, de doenças a obsessões desnecessárias. Devemos procurar a irradiar boas imagens mentais para ao menos contrabalançar as negativas. Então, se nós não temos o poder de mandar parar esse tipo de atitude nos outros, devemos, no mínimo, evitar que sejamos portadores desses más palavras, como também contrabalançá-las, fazendo nós a verbalização do bem, falando coisas produtivas, orações, músicas positivas, toda a classe de ação com imagens positivas. Quem sabe, com isso, possamos abrandar o mal aí existente. 7. E segue com o tema das palavras. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes
facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem, de algum modo, às nossas necessidades na edificação comum. Então, as palavras, seja das orações ou dos pensamentos, formam conteúdo que pode, com esses governantes mais altos, pode usar para ajudar-nos nas tarefas das ações de socorro para onde eles iriam e nós para onde formos, para nossas tarefas. É a diretriz do santuário da bênção. Lá o cuidado com as palavras é rigoroso, pois disso depende a boa comunicação com os que estão no mais alto. E quanto a nós? Estamos zelando pela seleção de boas palavras para o equilíbrio de nossos locais de vivência? Ou a gente fala um nome inconveniente depois de cada frase? É assim que a gente faz? Nossas preces são feitas em atmosfera constantemente higienizada, com boas palavras e pensamentos? Ou a gente entra nos locais pensando na roupa de um, no comportamento do outro, criticando uma coisa ou outra que soube na rua, no noticiário? Não é verdade esse é o nosso comportamento? Disciplina, disciplina, disciplina. O orientador segue com as orientações e nos faz lembrar, referindo os pensamentos dos que se dirigem aos locais de oração. Os devotos procuram os templos como os negociantes buscam os mercados. Não é? O que é a realidade e vamos além. Muitos de nós, durante os momentos religiosos, ficamos pensando em banalidades. É o que eu acabei de falar. Reparando nos companheiros, criticando, comparando ou ainda lembrando de situações menos dignas. Somos poluidores, contumazes da psicosfera terrestre. Eu me encontro nesse grupo, porque eu me surpreendo sempre fazendo isso. Sempre. Preciso começar por mim mesma. 9. Feio costume de tentar o suborno da divindade com faciosas promessas. Isso todos fazemos. Pode ser que tenhamos adquirido esse hábito por meio de antigos cultos, desde a antiguidade até as religiões atuais. Se Deus me der isso, prometo fazer aquilo. Não é assim? Não é? Eu sei que é, pois eu também faço. Ganhei isso porque eu fui boazinha, não é? Precisamos combater fortemente esses hábitos, urgentemente, tanto das palavras como das promessas. O caminho é longo, mas temos que dar o primeiro passo, só depende de cada um de nós. 10. Registros vibratórios foram instalados, assinalando a natureza das palavras em movimento. Esse é o poder de saber as palavras voando por aí. Desde aí, foi muito mais fácil identificar os infratores e barrar-lhe a entrada na câmara de iluminação, onde realizamos nossas preces. Que fantástica informação! Seriam esses os aparelhos que foram citados lá antes? Então pode identificar as palavras ou pensamentos inadequados e as fontes geradoras e assim barrar a entrada dessas pessoas. Se tivéssemos isso na Terra, esses espaços estariam praticamente vazios. Somos ainda indisciplinados. Vocês já pensaram se tivesse um aparelho desse em cada centro espírita ou em cada templo religioso? Não ia ter lá dentro ninguém. Acho que nem mesmo os dirigentes ou sacerdotes. Porque todos somos assim. É preciso ter humildade para saber disso. 11. Em seguida, ele aponta para interessante relógio e diz que um orientador que vem do mais alto viria e afirma: dispomos ainda de algum tempo. Não convém emitir a nossa invocação de bênçãos
nem antes nem depois do horário estabelecido. Por isso é tão importante que as nossas reuniões de estudo, que as nossas reuniões de elevação espiritual tenham hora para começar e hora para terminar. Podemos ter conversas antes e conversas depois, mas o centro do estudo, do trabalho, da oração, precisa estar dentro do tempo predeterminado. Por quê? Porque a gente vai receber emissários, seja do alto ou companheiros desencarnados que vêm aprender no mesmo momento. Então, a pontualidade tem motivos de ser. Mais uma vez, eu vou explanar novamente sobre o assunto. Mais uma vez, somos levados a entender que o tempo, a pontualidade, são importantíssimos quando se trata de atendimentos espirituais. As várias partes de uma reunião espírita precisam ter em mente sempre o tempo. Começar na hora determinada, não desperdiçar tempo como informes e avisos ou preces imensas. Não é? A pessoa determinou que vai começar a tal hora. E aí fica falando, ele acha que começou, mas não começou. A espiritualidade maior está ali esperando começar o que realmente interessa. Ideal seria que os temas não relacionados aos trabalhos se dessem antes dos momentos especificamente dedicados ao espírito. O mesmo para o término. As preces finais devem ser feitas dentro do tempo pré-determinado aos trabalhos. Nem antes, nem depois. 12. A loucura é um campo doloroso de redenção humana. Com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível às percepções do homem vulgar, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente, com a imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito próximo ou remoto, através de pesados compromissos. Toda condição humana tem o objetivo de redimir, de curar-nos dos danos que por ignorância fizemos no passado. Tudo é resultado, tudo é causa e efeito. Não existem inocentes, todos somos aprendizes. Barcelos fala sobre a ligação magnética entre os que disputam criminosamente encarnados e desencarnados. Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados, ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital. Porque tem sede das mesmas companhias, junto às quais se lançaram em pleno abismo. Se destaca a piedade de muitas almas redimidas que tornam do alto incompassíveis gestos de intercessão e socorro urgente. Essas pessoas acabam por unirem-se mutuamente, se prejudicam física e espiritualmente. O processo de mútua obsessão, as portas para tempos de dor e sofrimento por longos períodos em zonas de sofrimento, até que percebam que a fraternidade é o único caminho para a paz e crescimento. O trabalho de almas abnegadas que chegam do alto para socorrê-las antes que o dano seja maior. O que ele fala de magnetismo? Todos nós temos um magnetismo. Então, aquele que se aproxima de nós é segundo o nosso magnetismo, pela afinidade dele. O nosso obsessor tem um magnetismo igual ao nosso. Por isso ele é capaz de se ligar a nós. Então, os dois são vítimas, os dois são doentes. Não há culpados, os dois são ignorantes.
Só a educação espiritual pode resolver as questões. 14. Barcelos relata que, quando encarnado, conheceu os estudos de Freud, mas só no plano espiritual entendeu. Os elos que lhes faltam ao sistema de positivação das origens de psicoses e desequilíbrios diversos, complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as emersões do subconsciente, não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim característicos da personalidade egressa das experiências passadas. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes depois da utilização de vários corpos. Então, nós trouxemos do passado tudo isso, que pode ou não ser reforçado na infância. Entendemos que as técnicas de cura, aqui entre aspas, digo eu, dos problemas psicológicos precisam ser mais abrangentes e chegar às almas e seu passado, além da atual encarnação. Se os médicos soubessem disso, já seria o primeiro passo. Agora, o paciente saber disso é fundamental. O que eu estou passando é fruto de um mau comportamento do passado. Barcelos explica que os desvios psicológicos não se originam na atual vida física. Sérias perturbações congênitas, em virtude das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas, são trazidas, impressas no perispírito, são congênitas, ele já nasce com isso, durante as oportunidades anteriores da vida física. Por isso que é tão importante o amor para com as crianças, a educação espiritual dessas crianças, de forma sadia, não levando o conceito de culpa, de punição, e sim de amor e reparação. Não é essa a educação geral que a gente vê por aí, não é? 16. Barcelos relata que prefere atuar inspirando aos médicos humanitários para o auxílio dos pacientes antes que se agravem os danos. Não é porque ainda os médicos, em geral, não têm esse conhecimento espiritual. E não dá tempo de levar isso a eles. Então, o Barcelos inspira, fica pertinho, assoprando no ouvido, dando intuições, para que o médico estude, para que o médico haja de uma forma diferente. 17. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. Essa é a nossa esperança. Cada um de nós pode ser fonte de informação sobre a imortalidade. Não precisamos converter ninguém ao Espiritismo. Precisamos informar que a vida é permanente, que o que ele faz aqui, ele vai colher depois, de bom ou de mal. Quando as pessoas entenderem que somos o resultado de nosso passado e que podemos ser melhores para o futuro de nossas vidas, que estamos em um processo evolutivo constante e cabe a nós mesmos essa tarefa de construção pessoal, quando todos entenderem esse processo, viveremos muito mais felizes e produtivos em relação a nós mesmos. Atualmente, principalmente no Brasil, o comentário de vidas sucessivas está nas novelas, está nas anedotas, está em toda parte. Tanto que já pessoas que seguem religiões, filosofias não reencarnacionistas, às vezes falam, na minha próxima encarnação eu quero ser isso ou aquilo, ou na minha vida anterior eu fiz isso ou aquilo. Ele está devagarinho introjetando esses conceitos. Já é alguma coisa. Não precisamos converter ninguém ao Espiritismo. Apenas informar que a vida permanece depois da morte do corpo. 18.
Barcelos classifica 5 classes de psicoses: as de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica, hiperemotiva. É um tipo de bipolaridade, englobando, respectivamente, a mania das perseguições e o delírio de grandeza, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria, a mitomania, os ataques melancólicos, as fobias e crises de angústia. Temos aqui os caminhos que podem nos desequilibrar. Se a gente sente qualquer um desses sintomas em nós mesmos, ou em um dos nossos filhos ou pessoas que convivem conosco, nos cabe reeducar. Sejamos prudentes nessas áreas, para que não sejamos nós a cair nessas armadilhas do comportamento. 19 e último comentário. Nos círculos das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Barcelos nos alerta para nossos sentimentos em relação com as pessoas que nos cercam. Não encontramos as pessoas aqui e agora. Todos estivemos relacionados no passado. Vivemos as consequências desse passado e cabe a cada um de nós ir nivelando as emoções interpessoais para que nos curemos o quanto antes. Então, em vez da gente insistir num conflito, ao menos ignorá-lo se não é possível reparar. Não vamos agravar as relações difíceis, vamos reforçar as relações positivas, ganhando assim amigos para os planos atuais e posteriores, que podem, por acaso, interceder a nosso favor ou nós em favor deles. Foi uma alegria estar com vocês, estudando e aprendendo, buscando ser mais disciplinados para conosco. Aguardo vocês no nosso próximo capítulo. Aguardo os comentários de vocês, que vão me fazer muito felizes e vão me ensinar um pouco mais. Até a próxima!